Fala galera, tudo bem? De volta aqui no canal Piperaio Hardware, finalmente para dar continuidade ao projeto PC Ryzen. No vídeo anterior eu mostrei para vocês as peças do projeto, fiz a apresentação, os agradecimentos e a montagem desse belo PC que vocês estão vendo aqui com o Ryzen R7 1800X, GTX 1080 Ti, Crosshair 6, Hero, Cooler Master V1000, enfim. Todos os componentes vocês podem conferir aí na parte 1 do vídeo que eu vou deixar linkado na descrição. Então, essa é a segunda parte do projeto, onde eu farei os testes exclusivos de CPU. Não haverá testes em jogos nesse vídeo, sim no próximo vídeo. Então, hoje nós teremos testes de renderização como After Effects, Sony Vegas, Cinebench 11.5, R15. Nós teremos testes de compressão, descompressão, testes aí em vários softwares conceituados do mercado, tá? E o comparativo será feito com o i7 5820K em estoque, em overclock, e o i7 6700K também em estoque, em overclock. Lucas, por que você não está usando o 6800K e o 7700K? É porque eu não tenho eles, essa é a razão. Mas o 5820K é muito parecido com o 6800K, quase as mesmas especificações, é apenas um pouquinho inferior a ele, mas como eu vou fazer o overclock, isso acaba compensando, então dá para você ter uma boa base desse comparativo. Por quê? O 6800K é o concorrente direto em preço com o Ryzen 1800X, ele está ali custando mais ou menos R$2.000, assim como o 1800X. Nós temos aqui o 6700K, que também é muito parecido com o 7700K, quase as mesmas especificações, tem apenas algumas diferenças no clock, mas como eu vou fazer overclock nele, então isso acaba se igualando também. Então, nós temos aqui 3 CPUs distintos, e nós vamos descobrir hoje qual é a melhor opção, não apenas o mais barato, qual te rende mais performance, qual proporciona para você a melhor relação custo-benefício, ok? Todas as configurações das bancadas vocês conferem na descrição, recomendo que vocês deem uma olhada agora, ok? Então, memória utilizada, pessoal, eu sei que a quantidade de memória é importante, mas nesses CPUs a frequência e o time são fatores a serem levados mais em consideração. De qualquer forma, todas as bancadas usou 16 GB de memória DDR4, eu trabalhei com memórias a 2.400 MHz, 3.000 MHz e 3.200 MHz nesses dois CPUs. Então, eu trabalhei aqui a 2.400, 3.000, 3.200, e aqui eu trabalhei a 2.400 e a 3.200 MHz no 6700K. Já no 5820K eu trabalhei com memórias a 2.400 e 2.666 em Quad Channel. O kit que eu usei aqui nos dois era Dual Channel. Por que eu trabalhei com Quad Channel? Porque esse é um dos diferenciais da plataforma X99. Esse é uma das coisas que justifica você comprar uma X99 ao invés de uma Z270. Então não faz sentido eu usar Dual Channel aqui só para poder igualar as frequências. Para mim faz mais sentido aproveitar o Quad Channel que é permitido nesse processador, ok? Bom, então vocês conferem mais detalhes na descrição, sem mais enrolação. Vamos, enfim, aos testes. Nós vamos começar aqui a conferir os gráficos, ok? Então, em primeiro lugar, nós vamos começar com os testes sintéticos. Nós temos aqui o AIDA64 Benchmark, o teste de memória em megabytes por segundo. E nós vemos aqui as várias configurações. Eu vou explicar rapidamente para vocês. Aqui nós temos o nome do processador, o clock que ele está. Quando eu não tenho esse arroba clock, significa que o CPU está em estoque. Aqui nós temos a frequência da memória, aqui nós temos o CAS latência, CL14, CL12, CL16, conforme o teste que eu fiz, ok? Então aqui nós temos as configurações, a gente vê que em memória o 5820K é soberano, isso porque ele tem a possibilidade de fazer Quad Channel, então nós temos uma largura de banda bem maior aí que os outros processadores. Nós vemos agora aqui a latência das memórias, e nesse caso o i7 6700K é soberano, ele tem aí as menores latências de memória que vão diminuindo conforme a gente aumenta a frequência e diminui os times das memórias, né? Esse é um ponto que eu tenho visto nos Ryzen, eles têm trabalhado com latências altas de memória, o que não é algo agradável. Enquanto isso, nós temos aqui os CPUs Intel com latências bem menores e o 5820K mesmo trabalhando com Quad Channel com uma latência um pouquinho maior. Obviamente que se eu colocasse um kit Quad Channel com uma frequência maior, como está acontecendo aqui,
com o i7 6700K, ele teria um time menor, ok? Nós temos aqui agora o CPU-Z Benchmark em Single Thread, aqui está a versão do software utilizada, e o Ryzen 1800X em Single Thread nesse software é soberano, então ele faz aí a maior pontuação entre todos os CPUs testados e todas as configurações testadas. Inclusive, a gente vê aqui que em 2400 e 3000 MHz nas memórias não afetou o single thread. A gente teve aqui, inclusive, 2400 L14 até um pouquinho melhor, e a mesma coisa se repetindo em multithread. Observe que, nesse caso, a frequência da memória não influenciou. E vocês vão ver que em certos testes acontece isso. Esse balanço de time e frequência acaba sendo mais relevante do que só aumentar a frequência, só jogar a largura de banda. Nós temos aqui o benchmark Fritz Chess, que é um teste um pouco desconhecido, mas é rodado aí por alguns sites de benchmarks, ok? E nós temos aqui um resultado mesclado, com Ryzen acima na pontuação máxima em 4 GHz e 3.200 MHz nas memórias em Dual Channel, que é o máximo que ele pode fazer. E logo atrás dele o 5820K e 4.4 GHz, ele consegue subir um pouco a mais. Observe que eu estou fazendo testes em 4 GHz para mostrar o mesmo clock, mas ele consegue ir a mais, eu estou mostrando ele uma frequência acima. E nós temos aqui o Ryzen em 2.400 MHz, nas memórias em estoque, que é 3.600, lembrando que eu manti o XFR ativo, então o clock do CPU vai aumentando aí dinamicamente conforme a oportunidade que o CPU tem de acordo com o software, ok? De acordo com a temperatura do CPU também, enfim. Vocês vão observar também que alguns testes, mesmo eu fazendo overclock no Ryzen para 4 GHz, às vezes não fica tão diferente em single core dos testes em estoque. Por quê? Porque no single core, conforme eu estava rodando ali, o próprio XFR vai jogando o clock lá para cima. Então ele iguala no overclock manual que eu fiz, ok? Fique atento a esse detalhe, certo? Enfim, vamos continuar aqui. Nós temos aqui o Nuclear US Benchmark, é um teste de ALU e FPU, que é unidade lógica aritmética e unidade de ponto flutuante, ok? Então nós temos aqui um desempenho imbatível aí dos CPUs Intel, né? Em todas as situações aqui, o top 6 aqui foi do CPU, o top 5, aliás, foi dos CPUs Intel, com o 6700K liderando aqui na frente com 15.169 pontos em FPU e 11.504 em ALU, ok? Vamos dar continuidade, nós temos aqui o Pasmark CPU Benchmark, e nós temos ali o Ryzen 1800X a 4 GHz no topo da tabela. É um software que utiliza bem os núcleos do processador, então mais núcleos nós temos mais desempenho, assim como vários outros que vocês vão ver aí. Nós temos aqui o 5820K logo atrás e o 6700K aqui na parte de baixo, justamente por conta de ser um teste que pede mais núcleos. Quanto mais núcleos, mais desempenho você vai ter, ok? Nós temos aqui o W Prime Benchmark 32 MB, que é um teste que também utiliza muito bem os núcleos do CPU. E aqui, quanto menor, melhor, ou seja, quanto menor o tempo, mais desempenho o seu CPU tem. E nós temos o 5820K com o menor tempo possível, seguido aqui pelo Ryzen 1800X em 4 GHz e seguido bem de longe aqui pelo 6700K. Ok, não é tão longe assim, apenas 1 segundo, mas vocês entenderam, né? Eu estou dizendo em relação aqui à tabela. Nós temos aqui o W Prime Benchmark também no modo 1024M e aqui nós temos uma inversão dos resultados, onde houve um resultado para aproveitar melhor os núcleos, um resultado mais longo. O Ryzen 1800X conseguiu um melhor desempenho aqui na primeira e segunda posição, seguido aí em aproximadamente 24 segundos pelo i7 5220K a 4.4 GHz em Quad Channel. Esses são os testes sintéticos que são muito importantes para fazer comparativos, mas agora o que realmente importa, pelo menos para mim, são os testes práticos. Renderização, que é o objetivo desses CPUs tão poderosos que estão aqui na mesa. Então, vamos começar com o After Effects e na descrição do vídeo eu vou deixar os renders para vocês baixarem, usarem aí as mesmas settings no projeto, fazer a renderização e comparar com o CPU, caso você queira fazer isso, ok?
Em primeiro lugar, After Effects, usando uma renderização 3D em 1080p, com recursos do After Effects, não é apenas jogar um vídeo e colocar para renderizar, não, é um projeto que usa elementos ali do próprio After Effects, porém sem plugins externos para facilitar a comparação de vocês. E nós temos aqui o 5820K terminando o teste em 23.20 segundos, né? São 23 minutos e 20 segundos, seguido aí pelo Ryzen 1800X em 25.27, ok? E nós temos uma coisa curiosa aqui, olha só, o Ryzen 1800X em 2400 MHz L14 teve aí praticamente o mesmo desempenho do 6700K, também com memória 2400 MHz L14. Isso que nós estamos considerando que é um CPU de 8 núcleos e 16 threads contra um CPU de 4 núcleos e 8 threads, ok? Talvez os softwares vão melhorando conforme o passar dos anos e aproveitando melhor essa grande quantidade de núcleos, mas por enquanto a gente vê um resultado assim como esse. Mas vamos continuar, vamos ver aí o que vem pela frente, ok? Nós temos aqui Cinebench 11.5. Alguns falam assim, mas Cinebench não importa tanto. Cara, o Cinebench é usado pela Cinema 4D. É um software bem legal aí para fazer renderização, para fazer trabalhos relativos a modelagens, esse tipo de coisa. Então o benchmark no Cinebench é importante. Ok? Nós temos aqui o Cinebench 11.5 Single Core. Na Single Core, o i7-6700K é soberano, ele tem o melhor Single Core desses CPUs, né? E o 7700K tem um Single Core ainda melhor, tá? Mas a gente vê que o Ryzen 1800X melhorou o Single Core em relação aos FX. Os FX realmente tinham um Single Core fraco e era isso que a gente notava que ele acabava perdendo bastante desempenho em jogos, justamente por conta do single core, tá? Eu vou falar mais sobre isso no vídeo de jogos. Nós temos aqui o 11.5 em multicore, vocês conferem aí em mais detalhes, aqui vocês podem pausar o vídeo, olhar com calma. Nós temos aqui um estupro do Ryzen, né? 18 pontos contra 14 pontos do melhor resultado do i7. Nós temos aqui o R15, perdão, em single core e o R15 em multicore, ok? Nós temos aqui o Corona Ray Tracing, que é um benchmark bem interessante para fazer renderização, fazer comparações também, né? Ele é medido em minutos, então nós temos aqui o melhor resultado, os 3 melhores resultados com o Ryzen, os 3 melhores resultados depois dele com o 5820K e os 2 últimos resultados com o 6700K. É um benchmark que aproveita bem os núcleos do CPU e aqui mais núcleos, mais frequência no CPU te traz mais desempenho. Apesar de ser aí diferença de 10 segundos do primeiro para o segundo, mas você tem que lembrar que se você está fazendo uma renderização de horas, e acredite, isso é comum para quem trabalha profissionalmente com edição, você fica muitas horas renderizando. Aí sim, essa diferencinha de alguns segundos vão se tornando em minutos, em muitos minutos, horas. Tá? Nós temos aqui o Freerender, que é outro benchmark de renderização, que também é bastante popular entre os sites de reviews. Nós temos aqui mais uma vez o Ryzen 1800X com performance melhor em relação ao 5820K, que mesmo em overclock, quad channel 2.666 MHz, ficou aqui colado com o CPU em estoque, o Ryzen em estoque, com a memória bem fraquinha, 2.400 MHz, ok? E o pior resultado foi aqui do 6700K, como já era de se esperar, é um benchmark que é bem otimizado para multithreading, então esses CPUs vão se dar bem nele, o que geralmente é diferente de jogos. Por isso que eu recomendo que vocês continuem assistindo aí a série para ver depois do meu veredito nos testes em jogos, ok? Nós temos aqui o Halbut X265 benchmark, que é um benchmark para conversão de vídeo, digamos assim. Nós temos aqui resultados tanto em 4K quanto em Full HD medido em FPS, frames por segundo. Então nós temos aqui o melhor resultado em Full HD em 4K com o Ryzen 1800X em overclock, seguido bem de perto pelo 5820K e 4.4 GHz, e aqui vocês conferem os outros resultados. Observe que nesse caso não houve uma diferença muito grande em 4K para o 6700K em relação ao 1800X. Já a diferença em Full HD, como você está vendo pelo gráfico, foi maior, ok? Nós temos aqui o Vegas 14, que após a versão 14 não é mais Sony Vegas, é apenas Vegas.
Eu fiz uma renderização em 4K usando o H.265, que é uma renderização bem pesada, de um vídeo que eu peguei na internet já em 4K, vou deixar linkado na descrição para que vocês baixem o projeto, eu também faço uma renderização aí. Nós tivemos aqui o melhor resultado em 9 minutos e 35 segundos para o Ryzen 1800X em overclock, seguido pelo i7 5820K 10 minutos e 39. O pior resultado foi do 6700K em estoque em 14,07 segundos, ok? Ele em overclock se aproxima aqui bem pertinho do 5820K em estoque. Olha só que interessante, cara. É um quad-core que em overclock, mas com memórias também bem altas em 3.200 MHz, fica aqui colado com um 6-core, tá? Bem legal isso aqui. E agora os testes de compressão e descompressão com o WinRAR e SetZip. Então nós temos aqui o WinRAR 104 em kilobytes por segundo, quanto maior, melhor. Então, nós temos aqui, nesse caso, o 5820K muito à frente aí dos outros CPUs. Observa aqui, ó, de 12.000 para 17, 18, 20.000. Tá? E mesmo aqui o Ryzen ficou abaixo do 6700K em 4.5 GHz, bem pouquinho abaixo, mas ficou, né? E os piores resultados foi do Ryzen 1800X, lembrando que esse software está atualizado, é a última versão dele, ok? Nós temos aqui uma inversão dos resultados, mudou o software, mudou o resultado. Nós temos aqui o SetZip versão 1604, 64 bits, no modo 32 MB. Então aqui nós temos a medição em milhões de instruções por segundo, e nós temos os 3 melhores resultados com o Ryzen, os 3 melhores depois dele com o 5820K, e os últimos 2 resultados, que são os piores resultados, com o 6700K, ok? Nós temos aqui o 3D Mark CPU Score. Então eu rodei 3D Mark Vantage, que é um pouco mais antigo, mas é bem exigente para o CPU, bem representativo. Nós temos o 3D Mark Firestrike Performance e 3D Mark Time Spy, que é rodado aí em Quad HD, um pouco mais pesado. Vocês conferem aí os resultados. Nós temos aqui o Ryzen 1800X no topo da tabela, né? Tanto aí no Vantage como no Firestrike, como no Time Spy. São softwares muito bem otimizados que aproveitam os núcleos que você tiver disponível no CPU. Se você tiver CPU, ele vai usar o seu CPU, ok? E obviamente os piores resultados ficam por conta do 6700K pela quantidade de CPU, ok? De núcleos, perdão. E aqui nós terminamos os nossos testes e vamos para o veredito parcial dos testes em CPU. Testes em GPU, que no caso é 1080 Ti, vai ficar para o próximo vídeo. Então, qual é o meu veredito acerca do Ryzen 1800X em relação a esses dois CPUs? Eu vou por um caminho um pouco diferente do que muitos têm ido. Analisando esses CPUs, todos esses testes, depois de rodar aqui, de ficar muitos dias rodando esses testes, eu considero uma melhor opção o i7 6800K ou 5820K, e o 6700K como uma opção mais econômica em relação ao 1800X. Calma, não dê dislike ainda, escute os argumentos. Esse CPU não é ruim, pelo contrário, ele é muito bom em workload, para workstation, para renderização, para tarefas que usam muitos núcleos. E tem um preço legal em relação, por exemplo, ao 6900K, que é um octa-core da Intel, como ele é o octa-core da AMD. Então o octa-core da Intel está bem mais caro que o Ryzen. Isso é um ponto positivo dele. Porém, eu estou considerando não apenas a performance do CPU, mas todo o conjunto da plataforma. Na minha opinião, a plataforma X99 é mais robusta. Você tem a possibilidade de usar 128 GB de memória. Ok, eu sei que isso não é, vou colocar essa quantidade enorme de memória na minha máquina, mas para uma pessoa que trabalha com renderização, com trabalhos profissionais, acredite, quantidade de memória é fundamental. E existe essa possibilidade na plataforma X99 sem que você precise partir para soluções de servidor, que aí sim você pode usar muitíssima memória, vários CPUs da mesma placa-mãe, enfim. Nós temos aqui também a possibilidade de Quad Channel, e isso é uma coisa que eu
acho bastante interessante para entusiastas. Você tem a largura de banda, como vocês viram, bem maior que CPUs que trabalham apenas em Dual Channel, e na minha opinião esse foi um ponto que eu não gostei no Ryzen. Eu gostaria de ter visto ele em Quad Channel, assim como a gente vê na linha high-end da Intel. Outra vantagem que eu reconheço na linha high-end da Intel é a possibilidade de usar CPUs com muitas linhas PCI Express para multi-GPU. Então você tem CPUs de até 40 linhas PCI Express, fora as linhas PCI Express do chipset. Então você consegue fazer multi-GPU com 2, 3, com 4 placas de vídeo. Isso para entusiasta você encontra na X99. Na Crosshair Hero, que é a placa aí topo de linha que nós temos disponível da ASUS hoje, em conjunto com 1800X, você consegue fazer apenas X8. Você não consegue colocar uma terceira placa de NVIDIA porque ela não roda em slot X4. Então essa é uma limitação para entusiastas que querem fazer multi-GPU. Não vou entrar na questão se vale ou não a pena. Estou dizendo que para multi-GPU minha recomendação também continua com o X99 pela maior quantidade de linhas PCI Express. Uma última vantagem é a consolidação da placa, do segmento, do chipset. É uma placa que já está há um bom tempo no mercado, já está bem estabelecida com drivers, sistema operacional, esse tipo de coisa. Eu venho presenciando nesse último mês vários problemas com o CPU Ryzen e muitas possíveis soluções. Já se falaram de BIOS, Windows, updates dos jogos, atualização do firmware interno do CPU, enfim. Então são probleminhas que estão sendo resolvidos com atualizações de BIOS. Inclusive eu peguei uma fase boa até, porque como eu demorei para fazer os testes, saíram updates de BIOS e foram melhorando a performance, mas ainda tem coisas a serem melhoradas que tendem a ser corrigidas aí futuramente, seja nos jogos, nos softwares, via BIOS, enfim, ok? As vantagens que eu reconheço no 1800X é a quantidade de recursos pelo preço dele. Nós temos aqui um octa-core real com 16 threads que são aproveitadas em softwares bem otimizados para multithread. Então, renderização, compressão, descompressão, vocês viram aí pelos vários testes que ele é um CPU muito bom e é um CPU bacana pelo que cobra, R$2.000, perto aí dos 6.900K, ele está bem mais barato. Inclusive, o fato dele chegar nesse preço forçou a Intel baixar os preços. Isso é concorrência. Quando você tem concorrência, o outro lado tem que baixar para continuar tendo um preço competitivo. Enquanto a gente só tinha Intel no segmento high-end, a Intel vendia no preço que ela queria. Ela lançava CPU de $1.500. Agora você tem a possibilidade, inclusive se você nem quiser comprar Ryzen, você pode comprar Intel mais barato, porque a gente tem concorrência no mercado. Isso é muito, muito bom. Uma outra coisa legal é a longevidade. A gente vê aí, por exemplo, a M3+, o tempo que durou no mercado, quantas atualizações foram lançando, embora os FX eles recebiam ali apenas melhorias no clock, quantidade de núcleos, enfim. Mas aqui a gente tem a promessa de ter a plataforma M4 ainda por muitos anos, para você ir trocando de CPU, mas manter a placa-mãe. Embora a gente também aqui no X99 já esteja há um certo tempo, esse aqui é o CPU que saiu primeiro, depois saiu uma nova leva de CPU para X99 Refresh, né? Mas não é uma coisa que acontece muito no segmento mainstream, né? Que a gente tem aí a troca de sockets, aumenta alguns pininhos e troca socket, né? Enfim. Mas é isso. E outra coisa, pessoal, o consumo do CPU tá bem legal, né? Ele tem aí um consumo baixo em relação aos CPUs high-end da Intel que trabalham ali 140 watts, a gente tem um consumo de energia menor aqui. Isso é um ponto bastante positivo dele, permite que você utilize coolers mais simples para atender as demandas, inclusive de calor, enfim, certo? Eu acredito que é isso, pessoal. Esses são os pontos positivos de cada um, tá? Eu falei aqui a minha opinião, a opinião do Lucas Peperaio, que eu prefiro CPUs Intel nesse segmento em relação a especificamente esse CPU 1800X. Ele não é um CPU medíocre, ele não é um CPU ruim, pelo contrário, ele é um CPU muito bom para multithreading. Aí jogos, Lucas, a gente vai ver isso no próximo vídeo, tá? Mas por enquanto, fica aqui
os testes de CPU do Ryzen 1800X em relação a esses dois CPUs. Todos são ótimos CPUs nos seus respectivos segmentos. Segmento mainstream, os i7 é um CPU muito bacana para jogos e para renderização. Nós temos aqui o 5820K, 6900K, 6800K como CPUs high-end da plataforma X99 para renderização, para trabalhos e para games, para overclock também. E nós temos aqui o estreante, né? Entrou aí no segmento high-end depois de muitos anos, a AMD Ryzen 1800X para fazer concorrência e de fato está fazendo. Tem seus problemas, que torço que melhore, né? Não desejo mal para a AMD, quero que ela resolva esses problemas e que o consumidor seja ainda mais agraciado com preços menores. É isso que todos nós esperamos, ok? Fique de olho, porque nos próximos dias eu vou publicar os testes em jogos, que é o que todos vocês querem ver. E é isso aí. Um abraço.